A paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez, mais uma manhã, estamos aqui na Roda dos Esclarecedores e queremos a sua participação conosco, que você possa nessa manhã participar com perguntas, com esclarecimentos também, comentários nas redes sociais. E dando continuidade ao estudo da nossa lição, que temos tratado aqui nesse trimestre sobre a igreja eleita, né, com base no livro, na carta de Paulo aos Efésios, nós vamos falar especificamente na manhã de hoje do que está previsto lá na lição 5 dessa lição, dessa revista, melhor dizendo. E nós vamos falar sobre o tema libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. De antemão, quero já passar a palavra aos nossos irmãos comentaristas que estarão aqui discutindo um pouco, falando um pouco a respeito do que o capítulo 2 de Efésios tem a nos ensinar nessa manhã. E aí já passo a palavra para que os irmãos se apresentem e cumprimentem a nossa rede social, os nossos irmãos que nos acompanham. A paz do Senhor, queridos irmãos, aqui é Kennedy Maciel, quem vos fala. É um prazer mais uma vez estarmos aqui nesta manhã para estarmos comentando sobre a palavra de Deus, sobre a lição, quinta lição da nossa revista. E eu quero deixar aqui para vocês a seguinte frase: não esteja morto enquanto vive. Eu sou Adonias Carvalho e quem está em Cristo tem vida. Muito bem, aí a participação, a apresentação dos nossos irmãos. E já adentrando ao tema central da nossa lição, eu preciso também recapitular um pouquinho com você aí o que nós tratamos no capítulo 1 de Efésios, né? No capítulo 1 de Efésios, Paulo, ele enfatizou o plano de Deus para o universo e para a igreja, né? E dentro desse plano, Paulo, ele coloca o plano divino da nossa adoção na família de Deus, né? Na família de Cristo. E também dentro desse plano falado por Paulo lá no capítulo 1, ele coloca a redenção de Cristo, né, como parte desse plano de Deus para resgatar o homem do pecado. E agora no capítulo 2, Paulo, ele vai trabalhar a nossa posição em Cristo, né? Paulo, ele vai de uma forma sintética nos mostrar que Deus nos tirou da sepultura espiritual, né, e nos colocou em uma posição no trono junto com Cristo. Eu não vou fazer a leitura do nosso texto bíblico, que é a base dessa lição, para que nós não gastemos muito tempo, mas eu quero fazer aqui a leitura do texto áureo, né, da nossa lição, que está em Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5, que nos diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Que maravilha esses versículos de Efésios, né, que é o texto áureo da nossa lição. Então, diante do que nós estudamos e acompanhamos da leitura bíblica, se você tiver a sua revista em casa, faça essa leitura, está lá em Efésios capítulo 2, dos versículos 1 ao 10. Se você ler esses versículos, nós vamos perceber que nós temos uma expressão interessante, né? Logo no primeiro versículo do capítulo 2. E aí eu queria passar a bola aqui para os nossos irmãos
e fazer a seguinte pergunta: o que quer dizer a expressão mortos nas vossas transgressões e pecados? Mortos nas vossas transgressões e pecados, de Efésios capítulo 2, versículo 1. E aí, o que vocês têm a dizer sobre essa expressão? Tô vendo que o irmão Kenneth está olhando assim para mim, querendo assim, vai lá. Muito bem, meus irmãos, você que nos acompanha aí, nós já pedimos desculpas, nós tivemos alguns contratempos técnicos aqui, né? Quem lida com coisa ao vivo passa por estas peculiaridades. Mas eu quero que você se concentre bastante naquilo que nós vamos responder, porque essa lição ela vai falar sobre a condição do homem. E essa lição ela acaba sendo preciosa porque Paulo entra nesse aspecto da carta de Paulo aos Efésios, né? Ele falando exatamente aquela igreja. E essa é uma expressão que nós podemos tirar duas situações daqui. Primeiro é que Paulo faz uma afirmação categórica. Ele diz assim: olha, mortos. Ele fala sobre a condição que o homem está. O homem sem Deus, o homem que não tem os seus olhos abertos para as coisas espirituais, ele está numa condição de morte. E essa condição de morte, ela passa por um aspecto moral, mas excepcionalmente, ou especialmente, melhor dizendo, ele passa por um aspecto espiritual. Veja que o ser humano que não caminha com Jesus, ou que não entregou a sua vida a Jesus, o seu deleite é no pecado, é vivo para o pecado, mas morto para Deus. Então a primeira coisa que Paulo restringe aqui, ele é categórico ao dizer que a condição é de mortos. E qual é o diagnóstico? O ser humano está morto. E qual é a causa desta morte? Pecados, ofensas, tem traduções que dizem assim, ofensas, outra diz transgressão e pecado. E você vai pensar aí o que seria ofensas? Ofensas nada mais é do que um desejo da carne, um notório e evidente direcionamento para aquilo que se afasta de Deus. Ou seja, um passo em falso, por assim dizer. E o pecado, que seria a segunda colocação, que Paulo diz que o ser humano está morto, mas onde? Nas vossas transgressões e pecados, nos vossos delitos e pecados. E pecado, como nós muitas vezes costumamos classificar, é errar o alvo. É quando você deliberadamente faz algo que é contrário à vontade de Deus. De modo que pecado, ele acaba sendo algo que significa um estado de rebelião contra Deus. E rebelião significa você dar as costas deliberadamente para Deus, ou simplesmente não se importar com a vontade de Deus para a sua vida, também é um estado de rebelião. Quando eu simplesmente não quero saber, eu não tenho nada contra Deus, eu não digo nada contra Ele, né? Eu até respeito, acredito que Ele existe, só não me interessa viver de acordo com aquilo que Ele projetou para a minha vida. E aí você tem que perceber que às vezes a gente fala assim, pecado, e o pessoal, a maioria das pessoas tem a dificuldade de colocar isso de forma prática, fica muito no campo da abstração. Eu quero trazer algo aqui para o concreto, porque pecado é algo que fere moralmente a Deus. Exemplo, a Bíblia está cheia de exemplos dessa natureza, como pecados, por exemplo, de homicídio, adultério. Se você for olhar, e é interessante a gente fazer essa distinção, tem coisas que à luz da Bíblia é pecado, mas a sociedade não considera como um crime, por exemplo, né? Matar alguém tanto é pecado como é crime, de acordo com a legislação brasileira. Adultério, por exemplo, ele é pecado contra Deus, mas não é um crime da sociedade, é imoral, mas dentro do Código Brasileiro não é ilegal, né? O cara pode romper essa aliança e assim, ele não vai ser preso por isso. Mas a gente precisa entender a condição do ser humano, e eu quero resumir dizendo o seguinte: o homem caído, ele é diagnosticado como morto. É uma declaração real da condição da pessoa sem Deus. Morte moral, morte espiritual. Fruto de quê? De desobediência, e mostra a situação do homem,
que seu estado de morte é uma separação de Deus. Ele está separado de Deus. Eu penso que seria basicamente aí essa situação quando Paulo quer diagnosticar a situação daquela igreja. Eu até aqui na minha frase inicial, né, eu disse: não esteja morto enquanto vive, né? E essa morte, ela está direcionada, está relacionada exatamente a essa morte espiritual, né? Que é o que a questão, esse termo aqui está trazendo aqui nesse momento: morto nas vossas transgressões e pecados, né? Que na revista ele traz um outro nome na lição, pelo menos nessa versão, ele diz: estando morto em ofensas e pecados, né? E o irmão Adonias falou aqui da questão do significado da palavra pecado e também dessa palavra transgressão e ofensa. E eu achei interessante um significado que ele traz aqui, que é esse significado da transgressão e ofensa, onde ele diz que significa passo em falso de forma pensada ou deliberada, né? Ou seja, ele é sinônimo quando ele coloca aqui: mortos em vossas transgressões e pecados, são sinônimos praticamente, mas tem significados distintos, né? Pecado errar o alvo, e transgressão, que significa passo em falso, ou seja, você está no alvo errado, mas de forma pensada, de forma deliberada, né? De forma de fato programada às vezes, né? Então é interessante ver esse significado aqui. E quando se fala aqui da pergunta, né? O que quer dizer essa expressão? Refere-se à nossa condição anterior, como que a gente estava antes de encontrar ou de sermos encontrados, né? Eu ia falar de encontrar Jesus ou de sermos encontrados, mas na verdade eu acho que tudo tem uma parte aqui. Tanto nós encontramos Jesus como Ele nos encontrou. Como nós estávamos antes disso? Nós estávamos mortos nas nossas transgressões, nos nossos pecados. Essa era a nossa condição anterior, né? Muito bem, então Paulo, falando lá aos Efésios, ele fala o quê? Que anteriormente, né, aquele povo estava morto espiritualmente, né? E Cristo vivificou aqueles que deram crédito à palavra de Deus, né? Muito bem, então, diante do que foi colocado, é interessante nós fazermos uma pergunta mais para o campo prático, para a nossa vida cotidiana, para os nossos dias. O indivíduo não regenerado pode levar uma vida moralmente aprovada, civilmente decente e familiarmente responsável diante da sociedade, né? Aos olhos da sociedade, é possível um indivíduo não regenerado ele ser aprovado moralmente, ter uma vida familiarmente responsável e civilmente decente? Não, eu acho que não, né? Por alguns motivos, uma pessoa ela não tem como, antes de ser regenerado, viver uma vida decente, como está dizendo aqui, né? Aos olhos da sociedade. Aos olhos da sociedade. Não de Deus. Isso, ser moralmente aprovado, civilmente decente, familiarmente responsável, né? Eu até pontuei aqui algo que nós devemos observar antes de afirmar isso, né? Por que eu afirmo que não, né? Primeiro, porque o homem regenerado, o homem não regenerado, ele nasce em pecado. Primeira coisa, né? Não tem como alguém que nasce em pecado ter bons frutos, ter boas atitudes, né? Ser produzido dentro de si algo que venha lhe levar a praticar aquilo que é devido a uma regeneração espiritual da parte de Deus em nossas vidas, né? Então a primeira coisa é isso. Ele nasce em pecado. Lá em Salmos 51:5 diz assim, ó: eis que em iniquidade fui formado,
e em pecado me concebeu minha mãe. Olha só o salmista aqui dizendo. Lá no Salmo 58:3 diz: alienam-se os ímpios desde a madre, ou seja, desde o nascimento, desde o ventre da mãe. Andam errados desde que nascem, proferindo mentiras. Ou seja, isso é algo natural da natureza humana. Já nasce com a pessoa. E lá em 1 Coríntios 2:14, na parte A, diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Então, fica muito claro aqui, nessa primeira questão, que não tem como um indivíduo não regenerado levar uma vida dessa forma. O segundo ponto que eu pontuei é que a regeneração é um novo nascimento, uma renovação da mente que só é possível através do Espírito. Porque você é bom a partir de então, você começa a assumir essa posição. Romanos 12:2 diz assim: transformai-vos pela renovação do nosso entendimento. João 3:6 diz que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, você só tem como ser um homem espiritual, uma pessoa espiritual, quando você nasce do Espírito. Não é algo, não é um mérito seu. O terceiro ponto é que a regeneração tem lugar naquele que se arrepende dos seus pecados e volta-se para Deus. E o quarto, assim como uma pessoa nasce do Espírito, ao receber a vida, também pode extinguir essa vida ao enveredar pelo mal e viver em iniquidade. Então, esses são os pontos que eu pontuei aqui para afirmar que não tem como um indivíduo não regenerado viver dessa forma que foi citada aqui. Mas pode ser que não um pouco Bom, antes de mais nada, mandar um abraço para o Zé Carvalho. Nós estamos sentindo sua falta aqui hoje, que foi meio complicado. O Jackson está cuidando da parte técnica, não conseguiu fazer parte aqui da roda. A roda assim está meio uma banda, né? Então a gente meio que saiu aqui um pouquinho do eixo, então ficamos assim meio com algumas dificuldades na hora de operacionalizar aqui o nosso projeto. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Veja só, essa foi uma pergunta que me fez pensar bastante, porque todos nós conhecemos talvez uma pessoa que não serve a Jesus e que é excelente, uma pessoa, um excelente pai de família, um cara às vezes até mais leal às amizades do que muito crente, né? Você vai conhecer pessoas, eu particularmente tenho o privilégio de conhecer um grande amigo que eu costumo dizer que está num crente muito maravilhoso, né? Porque assim, tem uma conduta muito bonita, muito acertada, muito alinhada, tem princípios éticos muito fortes. E aí a gente pode até pensar, poxa, quando eu li a pergunta, claro que existe. Claro, pensando a respeito, né? Porque assim, você conhece pessoas, tem amigos, você diz assim que, poxa, é bacana. Só que a minha resposta foi ambígua, eu disse sim e não. Porque ao mesmo tempo que a gente conhece algumas pessoas com esse perfil, e se você adentrar alguns estudiosos vão concordar com essa posição, né, que é possível o camarada ser não regenerado. Quando a gente fala sobre não ser regenerado, é alguém que não caminha com Jesus, que não conhece Jesus, talvez tem alguns princípios cristãos, mas de uma formação não se relaciona diretamente com Jesus. E eu acabei pensando o seguinte: por que eu respondi de forma sim e não? Porque a existência de uma pessoa dessa está no campo da possibilidade. E a gente até talvez conheça algumas pessoas que caminhem por esse rumo, mas é muito difícil você afirmar categoricamente que a pessoa é 100% desse jeito aqui, moralmente aprovado, civilmente decente e familiarmente responsáveis. Por quê? Esses conceitos são conceitos abstratos na sociedade atual. O que é alguém moralmente aprovado? A moralidade está em ataque a todo momento. O que é moral para você, às vezes, para mim não é, infelizmente. Quando eu digo isso, irmãos, é quando você leva apenas o achismo. Quando nós olhamos para a Bíblia, são conceitos extremamente absolutos. Não são conceitos que você relativiza. Mas a sociedade relativiza a família, relativiza a moralidade, relativiza aspectos civis. Então, existe no campo da possibilidade a existência de um indivíduo como esse. Mas na prática, eu penso que
nós apenas olharíamos o exterior. Eu posso olhar para alguém e dizer assim: poxa, o Kenneth, que homem correto. Mas só Deus sabe as falhas que você pode ter no oculto, que só Deus conhece, né? Do que mesmo você momento, pensa, do o que, mesmo, as suas exatamente. intenções, porque eu fui muito por esse lado também. Exatamente. De ver Então, como que a pessoa pensa, como que qual é a intenção da pessoa. Eu acredito que a pessoa possa existir em determinadas faixas de tempo, mas não todo o tempo é moralmente. Porque esse mesmo homem que talvez seja um homem extremamente fiel à sua esposa, e você poderia dizer assim: que pai exemplar, que familiar exemplar, mas no campo da moralidade ele pode, por exemplo, cometer alguns crimes no sentido de tipo, sonega alguma coisa, compra e não paga. Você está entendendo? Então, por quê? Porque o ser humano, mesmo regenerado, aí eu vou ser mais desafiador, ele sofre com isso aqui. Porque a gente pode estar passando a falsa impressão para os irmãos que estão nos escutando do seguinte: aceite a Jesus e não tenha mais problema com mais nada. E não. Porque quando nós não temos Jesus e apontamos que é possível viver isso, nós estamos dizendo assim: com um mero esforço humano você consegue ter uma vida digna. E não, a gente sabe que a gente falha, que a gente tem os nossos deslizes, mesmo servindo a Jesus, a gente tem os nossos erros, né? E aí eu penso do seguinte modo, que a regeneração em Cristo Jesus, quando nós o aceitamos, quando o Espírito Santo começa a trabalhar em nós, nós passamos a ter consciência daquilo que fazemos. Não deixamos de errar, é isso que João fala. Aquele que diz que não tem pecado torna-se mentiroso, né? Não há verdade em vós, porque pecamos. Mas agora nós temos a consciência do pecado. Quando nós pecamos, nós sabemos. Nós podemos até insistir no erro, mas nós sabemos que está errado. E vem isso, vem estar de acordo, vem concordar exatamente com o que o Paulo fala no versículo 2. Quando ele diz assim: olha, vocês andavam. E ele estava dizendo o seguinte: vocês caminhavam de que modo? Aí ele faz uma série de colocações dizendo o seguinte: vocês andavam segundo o curso desse mundo. E qual é o curso desse mundo? Imoralidade, furto, mentira, né? Aí ele completa ainda dizendo: vocês andavam segundo o príncipe da potestade do ar. Dizendo o seguinte: o que é que ele quer dizer? Que o diabo controla esse mundo e que seus agentes malignos influenciam pessoas a cometerem erros. Ou seja, a pessoa não regenerada, ela está sob a influência do inimigo. Por mais correto que ela seja, ela está passiva de ser influenciada pelo inimigo. E por último ainda ele faz o seguinte: fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Qual é a vontade da nossa carne? Pecar, é fazer aquilo que nos dá satisfação. E o que é que nos dá satisfação? Aquilo que é contrário à vontade de Deus. Nós muitas vezes nos lidamos com satisfação com os prazeres da carne. Ou seja, alguém que adultera, alguém que trai, que engana, ele faz isso porque ele tem prazer ali momentâneo. Aquilo lhe dá prazer, aquilo satisfaz o seu desejo. Só que é o que o próprio Provérbios vai dizer: há caminhos que aos olhos dos homens parecem bons. Ou seja, no momento que eu estou desfrutando, é uma maravilha, é a melhor coisa do mundo. Mas o seu final é o quê? Morte. A regeneração em Cristo Jesus abre a nossa visão espiritual para nós não vermos apenas o aqui e agora. Porque muitas vezes nós nos sacrificamos, muitas vezes nós abandonamos aquilo que nós gostaríamos de fazer, que a nossa carne deseja. Por quê? Para um bem maior. É exatamente a figura que Paulo coloca, e com isso eu encerro, de um atleta. Você acha honestamente que o atleta que está treinando diariamente, você que é músico sabe muito bem que a dor do que é treinar quando ninguém te vê, né? É doloroso. O mesmo caso do atleta, faz dieta, come aquilo que é necessário, treina. E quando é que ele tem a satisfação? Na hora da apresentação. Quando é que você vê que tudo valeu a pena? Quando você está tocando para uma multidão, o pessoal pega e diz: poxa, que ele se toca muito bem. O atleta do mesmo jeito, quando volta para casa com uma medalha, com uma coroa, com algo que representa a sua vitória. E nós, quando é que nós estaremos plenamente satisfeitos? Quando é que nós vamos olhar e dizer assim: valeu a pena? Quando nós nos abraçarmos com o nosso Senhor. Ou seja, quando nós encontrarmos o nosso Senhor, nós vamos ver que tudo isso que nós abdicamos, que nós deixamos, valeu muito a pena, porque nós nos encontramos com o bem mais precioso da nossa vida. Então, sinteticamente, só resumindo a pergunta, eu penso que existe no campo da possibilidade o indivíduo não regenerado ter uma vida moralmente adequada, mas ainda assim, num momento ou outro, ele vai deslizar, ele vai errar, ele vai cair, porque o esforço humano não produz a glória de Deus. O esforço humano apenas é incapaz de cumprir todos esses requisitos aqui. Eu acho que é interessante também a gente pensar
na ideia de que alguém regenerado é alguém que está num processo de regeneração, ou seja, ele não está completamente regenerado. Porque quando a gente entra nessa questão, a gente vai ver, sabe, é complicado a gente falar sobre isso, porque assim, se você for olhar para alguém que é crente, que é cristão, que está na igreja, que está nessa categoria de regenerado, vai olhar para a vida dele. Se a gente for olhar para a vida de cada pessoa em particular, nós vamos ver pessoas que estão errando constantemente. E essa pessoa vai cair nesses erros aqui. Essa pergunta, ela é complicada para se responder. O Adonias falou da questão de alguém que não é regenerado, porque não está no nosso padrão, ou não está na nossa placa de igreja, na nossa denominação, né? Isso é algo muito fino, muito profundo falar sobre isso, né? Aí o Adonias falou sobre a questão de alguém que não é regenerado, mas pode estar dentro dessas afirmações aqui, pode estar levando uma vida moralmente aprovada, civilmente decente, familiarmente responsável. Pode estar, como também alguém que, sendo regenerado, ou seja, aquele que está na igreja, aquele que é um cristão, mas que está em processo de aperfeiçoamento por parte de Cristo, ele não vai estar enquadrado totalmente nisso aqui, porque você vai ver gente que não está moralmente aprovado perante a sociedade. E nós vamos até entrar um pouco mais nisso aí, lá na frente, na nossa questão de número 6, quando Paulo fala lá em Efésios 2:10, parte A, que nós somos feitura dele, né? Aí nós vamos falar sobre essa expressão feitura. Aí vai bem dentro do que a gente está comentando aqui. O que quando Adonias falava aqui sobre essas possibilidades, o que me veio à mente? É muito importante, porque é interessante, a palavra pecado, errar o alvo. Ou seja, você está atirando ou indo para o lugar errado. E eu acho que isso é muito importante. A gente está pensando, eu estou falando uma questão muito prática, como se eu estivesse conversando com alguém. E eu sei que eu estou conversando com pessoas que estão nos assistindo. O que eu devo pensar? Qual é o meu alvo? Qual é o meu alvo? O meu alvo é o céu. O Adonias citou aqui um exemplo do atleta. Qual é o alvo do atleta? É chegar lá na sua linha de chegada e preferencialmente em primeiro lugar, para ele receber o prêmio, né? Então qual é o meu alvo? Qual é o seu alvo? Você que está nos assistindo, o seu alvo é o céu? Se o seu alvo é o céu, então você sabe qual é o caminho percorrer. Então por mais que, como um atleta, que pode ser, uma certa vez ouvi uma história de um atleta que estava ali naquela corrida e de repente as pessoas que estavam assistindo aquele atleta na sua competição começam a jogar moedas de ouro no caminho. E aquele atleta, por mais que o alvo dele era a chegada, mas ele passa a ser atrapalhado, ele passa a ter a sua visão desviada, ou a sua atração começa a ser dispersada, desviada, porque ele começa a ver aquelas moedas de ouro e ele começa a pegar as moedas. Ele começa a pegar as moedas porque ele via que aquilo ali era importante para ele naquele momento. Então, ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? É que na nossa caminhada nós podemos e nós iremos às vezes ter a nossa atenção voltada para outro lado, mas o que é importante? É eu, vez por outra, parar e pensar, peraí, qual é o meu alvo? É a chegada, é o céu, então não vou me importar com essas moedas, deixa eu ir para frente. Então assim, no decorrer do caminho vai acontecer situações em que eu vou ser moralmente reprovado, vai ter situações na minha vida que eu vou ser civilmente indecente e familiarmente irresponsável. Mas o meu alvo está no céu. E quando isso acontecer, é importante que eu faça como 1 de João capítulo 2. Não erreis, mas se errais, existe um advogado junto ao Pai. E aí o meu alvo é o céu, então eu vou me consertar. Eu vou
me arrepender, eu vou pedir perdão, eu vou me consertar. Isso que é importante na nossa caminhada, o alvo. O José tá até... Zé Carvalho está em Caxias aí, teve que viajar com a família. Então assim, mas a pergunta era para Deus ou para a sociedade? José, a gente começou respondendo sobre isso, não sei se tu pegou, eu falando que esse indivíduo, ele existe no campo da possibilidade, né? Alguém que socialmente apresente isso, especialmente porque a sociedade tem, é o que a gente estava falando, conceitos muito abstratos, né? Então assim, a sociedade vai olhar para o indivíduo, como eu iniciei a minha fala dizendo, e dizer, olha, é um cara tranquilo, muito bom, né? Então por isso que a minha resposta foi nesse campo, né? Sim e não. Porque assim, se você não conhece alguém intimamente, talvez só por fora você vai ter essa percepção de, poxa, esse indivíduo é um cara fantástico. Mas aí o que eu estou defendendo para a minha resposta sim e não, é que se você talvez acompanhar, se você talvez conviver, você vai perceber deslizes, porque ninguém consegue ser isso aqui o tempo todo. Mas eu acho que a gente já esgotou bem essa parte aqui. A gente pode ir para... Eu acho que é importante essa pergunta do José aqui, se é para Deus ou para a sociedade. Eu quero fazer minha complementação, apesar que fui eu que formulei a pergunta aqui aos nossos irmãos. Mas aí no início, na pergunta em si, não vinha falando que era para a sociedade. Mas eu coloquei depois aqui, aos olhos da sociedade. E assim, aos olhos da sociedade... Eu diria que sim. Aos olhos da sociedade, sim. Na verdade, né? Sim. E eu respondi que não aqui, porque não tinha... Eu não coloquei se esse sentido era aos olhos de Deus ou da sociedade. Coloquei agora aqui, complementando a pergunta. E assim, na minha interpretação, no meu modo de ver, é possível. O Adonis colocou muito bem, o Kennedy também, que existem pessoas muito boas, que não são regeneradas, mas que vivem, levam uma vida que aos olhos da sociedade, né, levam uma vida moralmente aprovada, né? São pessoas que cumprem os seus deveres civis e conduzem a sua família de uma maneira responsável. Mas aí quando se fala assim... o José até colocou aqui algo que é interessante. Ele diz assim, ó, essa resposta sim e não é válido para o regenerado e para o não regenerado. E a pergunta aqui está falando do regenerado. Sim, mas eu penso que a gente esgotou muito esse aí o que eu quero ponto, colocar ainda só para complementar. Mas isso, o fato de alguém na sociedade poder cumprir isso aqui que foi colocado, não significa que ele vai alcançar os céus. Porque exatamente. As obras não são determinantes para a salvação. E sim, quando você já agora regenerado, deve produzir boas obras, né? Então, era esse o ponto que eu queria colocar, né? Porque apesar de talvez muitas pessoas aí, mundo afora, entenderem que não, mas eu pratico boas obras, eu levo uma vida responsável aqui perante a minha família, sou uma pessoa moralmente aprovada pela sociedade, cumpro aquilo que a sociedade entende que é moralmente aceito, mas eu tenho que lhe dizer que você não vai alcançar a salvação apenas por acreditar que é uma pessoa boa e que cumpre os seus deveres dentro da sociedade. Aí nos vem aqui a memória o caso de Nicodemos e de Cornélio, né? Nicodemos e Cornélio eram pessoas, para a sociedade eles eram aprovados. Então vamos lá, vamos evoluir um pouco aqui, e eu quero passar aqui para nosso terceiro questionamento do dia, né, dessa manhã, fazendo a seguinte pergunta: a morte espiritual ocorre com a prática de deslizes, de pecados isolados que todos nós cometemos? Todos nós, no nosso dia a dia, num momento ou outro, a gente desliza, ira com o irmão, fala mal do nosso irmão, que é pecado. Então, é possível a perca da salvação pela prática não intencional, acidental, desses deslizes, desses pecados? E eu não digo até nem só acidental, né? Eu citei aqui acidental.
Porque, por exemplo, aí me vem os flashes aqui, né? A gente olha, por exemplo, para a vida de Davi. Davi, um homem que premeditou o pecado, não somente em estar se apossando da mulher de Urias, como também planejou o assassinato de Urias. Foi um pecado planejado, e nem por isso Davi ele perdeu. A Bíblia não diz aqui, eu não posso. Mas deixa eu complementar um pouco mais aqui a pergunta, para não deixar muito fácil, né? Eu tô querendo, quando eu falo assim, eu tô querendo dizer o seguinte: você deslizou, Jesus voltou. Porque no exatamente. caso, Davi teve uma vida toda pela eu frente. eu entendi. Eu vou citar um caso polêmico aqui. Eu entendi. Ora, pois, se, vamos tentar essa linha de raciocínio aqui. Se as obras não, ou seja, aquilo que nós fazemos não garante a salvação, aquilo que nós fazemos garante a perda da salvação? Ou seja, repita aí para os vamos lá, olha a minha linha de raciocínio. Nós afirmamos categoricamente que não é por obras que nós somos salvos. E aí as obras que nós fazemos nos tiram a salvação? Com essas obras eu digo obras da carne, o pecado. Não, acho que porque assim, a gente tem que tomar muito cuidado para não ser simples. Eu acho que tudo é consequência. Tudo é consequência. Exatamente, porque é o seguinte, o que é consequência de um salvo, como também as más obras são consequência de alguém que não é salvo. Exatamente, a questão, o ponto é esse. Porque assim, na sua pergunta você até coloca assim, fala mal do irmão. Quem fala mal do irmão vai para o inferno porque fala mal do irmão? Eu não penso desse modo. E é perigoso até. Eu acho o seguinte, eu acho que pra gente não ser simplista aqui, também não confundir o nosso telespectador, a gente precisa ser bem pontual. Eu não penso nessa questão da perda de salvação, ou seja, você começa o dia salvo, ou melhor, começa o dia salvo e não, menti, pequei, perdi a salvação. E agora? Porque o que acontece? Nós somos muito categóricos em afirmar que a salvação, ela é fruto da graça de Deus. Ou seja, que opera mediante a fé. Eu creio que Jesus Cristo me limpou dos meus pecados, portanto eu estou salvo. Nada que eu faça, nada que eu diga, o meu nome, a minha posição social ou a falta dela me garantirá a salvação. Do mesmo modo, eu acredito que não é só um deslize ou um pecado aqui ou acolá que lhe tira a salvação, mas uma vida de pecado. Note que Paulo estava falando de morte espiritual como uma condição. O indivíduo nasce morto espiritualmente, ele precisa ser vivificado em Cristo. Uma vez que ele é vivificado, nós, assembleianos de linhagem armeniana, nós cremos que é possível perder a salvação, mas não num simples ato. Nós acreditamos, conforme aquilo que está escrito lá em Hebreus 6, nós acreditamos que a perca da salvação é uma rebelião deliberada, ou seja, quando você decai da graça por rebeldia e apostasia, ou seja, você crê, ou melhor, você assume a posição de que tudo aquilo que Cristo fez do Calvário, que a fé em Deus não lhe faz sentido algum. Quando você abandona essa perspectiva, aí sim, você perde a sua salvação. Mas eu não acredito que no dia a dia você está perdendo para cá, para lá, não. Até o significado aqui, quando ele coloca aqui, estando vós mortos em ofensas e pecados, já foi colocado aqui anteriormente. Ofensa significa que, o quê? Passo em falso de forma deliberada. E esse deliberada tem um sentido de intencional mesmo, né? Intencional. Deixa eu ver aqui, eu ia falar alguma coisa aqui. Dizer assim, é errado, perdeu a salvação, perde a salvação quem fala mal do irmão. Eu acho que isso não deve ser colocado assim de maneira tão simples. Né? De maneira tão simples, porque é importante saber que quem fala mal do irmão está no caminho errado. Revela a condição do coração, né? E está no caminho errado. Revela uma condição. Porque se eu disser que não, falar mal do irmão, isso não vai tirar a tua salvação. Pode sim tirar a tua salvação se isso começar a acontecer de forma deliberada, de forma que você
constantemente vive nessa prática de falar mal. E se não manifestar um arrependimento? Tipo assim, a gente precisa caminhar bem aqui para a gente não fugir tanto da pergunta nessa questão de morte espiritual. Ou seja, eu penso que o indivíduo ele morre espiritualmente quando ele deixa de fazer sentido todo o projeto e o plano de salvação de Deus para a sua vida. Ele passa a viver com uma condição de alguém que, como se Deus não existisse. Porque uma hora ou outra nós, e aí Paulo é enfático em assumir esta posição quando ele faz aquela célebre declaração de dizer assim: aquilo que eu quero, isso eu não faço, aquilo que não quero, isso faço. Ele estava dizendo que era alguém que luta contra o pecado, porque falar, murmurar, às vezes mentir, pecados que estão ali atrelados à nossa condição. Ou seja, há uma luta entre obras da carne e fruto do Espírito. Isso faz parte do dia a dia do cristão. E aí assim, é nesse ponto que eu digo, a gente tem que ter cuidado com essa questão, essa seriedade, de modo, eita, tu perdeu tua salvação, eita, tu, sabe? Nós não somos de uma linhagem, exatamente, nós não somos de uma linhagem calvinista que não acredita que não perde a salvação, né? Nós acreditamos sim, mas em que caso? Em apostasia. Ou seja, é possível apostatar da fé e viver num estado declarado de rebelião. Pecar, nós vamos pecar, mas o indivíduo regenerado, ele tem um ajudador, o Espírito Santo, que vai lhe convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, todo tempo, o Espírito Santo que em nós habita, a partir do momento que nós recebemos Cristo como nosso Salvador, e o Espírito Santo que nos reveste com seu poder e potencializa a nossa ação de evangelização, ele está ali a todo tempo nos convencendo de que a nossa conduta é errada. Ou seja, eu posso em determinado momento falar mal do irmão Kennedy, e ao mesmo tempo o Espírito Santo, você está percebendo? Está errado. E qual é a minha conduta? É eu dizer: ô Senhor, me perdoa, ô irmão Kennedy, me perdoe, é a minha natureza que eu estou lutando para me manter numa vida de cristão. É disso que o provérbio vai dizer assim: o caminho do justo é como a luz da aurora, ele vai se santificando. E aí a gente usa essa expressão porque é Deus quem santifica o homem, é Deus que vai tirando esse aspecto bruto que muitas vezes nós temos. É uma lapidação, né? Nós vamos sendo tratados pelo Espírito Santo de Deus para cada dia nos parecermos mais com Ele. E aí nós louvamos o nome do Senhor por tudo isso. É aí onde eu volto a dizer, eu não sei se vocês estão me compreendendo, os irmãos, quando eu digo assim: qual é o seu alvo? Se o seu alvo é o céu, então tudo isso que o irmão Adonias estava falando aqui são acontecimentos que ocorrem durante a caminhada, durante a corrida, durante o trajeto. Vai acontecer tudo isso. Agora, o que é importante? O alvo. A Bíblia diz que aqueles que são carnais tendem para as coisas da carne, e os que são espirituais tendem para as coisas do Espírito. Então, que nós possamos, respondendo aqui a pergunta, né? Eu não vejo que a perda da salvação acontece dessa forma, né? Mas é importante que os irmãos não confundam, os amigos não confundam, que, se falar mal do irmão, que foi o exemplo que ele citou aqui, não leva para o inferno, então eu posso continuar falando mal dos irmãos. E é isso que está errado, né? Às vezes pode acontecer de alguém falar mal do irmão, de acontecer diversos tipos de situações, de erros no decorrer da caminhada, mas isso acidentais, não pode ser algo planejado. E até se foi planejado, que haja arrependimento, que foi o caso de Davi, que foi planejado, mas houve arrependimento quando foi confrontado, né? Foi confrontado, teve arrependimento, teve o perdão de Deus, mas é importante lembrar disso. Assim como Davi planejou, pecou, foi confrontado, se arrependeu, mas não ficou livre da consequência do pecado. E a consequência foi grave, né? Pronto, então assim, muito boa a explanação dos nossos irmãos. E é um ponto polêmico, né? Que talvez renda aí mais alguns outros questionamentos, né? Depois aí, após a finalização da nossa momento aqui de roda dos esclarecedores, pode ser que a gente continue ainda esclarecendo algumas coisas aos irmãos a esse respeito. Então assim, até agora, nos versículos 1, 2 e 3 do capítulo 2 de Efésios, nós falamos da obra do pecado contra nós. Falamos daquilo que o pecado provocou na vida do homem, né? E nos versículos 4
a 6 de Efésios 2, nós já vamos tratar sobre a obra de Deus por nós, né? O que Deus fez por nós para que nós fôssemos vivificados. E aí, dentro desse contexto de Efésios 2, 4 a 6, que vai tratar da obra de Deus por nós, eu quero fazer a seguinte pergunta aos nossos irmãos, e já lançando aqui direto para o Adonias essa pergunta, que eu sei que ele é uma enciclopédia, né? Nosso irmão José, sobrinho, o homem do mel, não veio hoje, mas o Adonias está aqui para falar um pouco também a respeito daquilo que ele sabe, estudou. E aí eu quero fazer a seguinte pergunta, evangelista Adonias: quais são as 4 atividades que Deus realizou em nosso favor para nos salvar das consequências do pecado, né? O que ele fez? Quais foram as 4 atividades dele, conforme Efésios 2, 4 a 6? Eu posso dizer que eu tenho aprendido aos pés do Zé Carvalho. Ele deve estar assistindo aí. Abraço, meu amigo. A cadeira dele tá vazia aqui, né? Porque hoje foi pesado, então a gente saiu assim um pouquinho do ritmo. O texto é claro, né? Paulo, ele começa citando a situação do homem, como você muito bem colocou, e logo em seguida, eu acho lindo no que Paulo escreve, é que ele não nos deixa sem esperança, né? Eu acho que Paulo cumpre muito bem o requisito do pregador, que é a denúncia de pecado, mas também um apontamento de esperança. Eu não posso fazer como a lei, né? Que chega e diz assim: ó, você está errado. E aí? Né? Você já me condenou? Não, eu mostro esperança. Aí Paulo pega e diz assim: olha, vocês estão mortos nos seus delitos e pecados. Vocês andavam segundo tudo aquilo que o mundo oferece, né? Vocês andavam, e o mundo aqui é uma forma de pensar, né? Uma cosmovisão. Ou seja, quando a gente diz assim, tudo aquilo que o mundo, como o mundo, a influência do mundo, o modo de pensar do mundo, né? A forma de agir que o mundo de algum modo tem, as pessoas que compõem esse mundo, né? Melhor dizendo. E aí você vai encontrar no texto, e eu vou até me voltar para o texto, para os irmãos que estão em casa poderem acompanhar. Veja que Paulo começa no versículo 4 dizendo assim, citando que Deus, ele começa com uma conjunção aí, dizendo assim, mais Deus. Ou seja, vocês estavam numa situação complicadíssima, mas Deus, sendo rico, isso, ele mostra uma situação anterior, e agora ele mostra uma diferença com outra situação. Sendo rico em misericórdia, ele fez o quê? Ele nos amou. Primeiro ponto. Então, qual foi a obra de Deus por nós? Amor. Amor numa situação em que ninguém amaria. Porque João 3,16, né? Mas eu digo mais ainda. Eu vou até para Romanos 5, quando ele diz assim, sendo vós inimigos, Deus vos amou. A situação de vocês não era de amigos, não era de pessoas moralmente aprovadas, eram de inimigos de Deus. Estando mortos na transgressão, ele deu vida. Então o que é a primeira coisa que Deus fez? Deus nos amou. Versículo 4. Depois, Deus nos ressuscitou, ou seja, estando nós mortos, Ele nos vivificou com Cristo, né? Ele nos ressuscitou da nossa situação pecaminosa. Logo em seguida, Deus nos exaltou, e aí você vai ter que recorrer ao verso 6, quando ele pega e diz assim, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Ou seja, Deus, através dessas ações aqui, que Ele realiza por meio do Seu Filho, Ele nos exalta. Quando? Nos dá vida, nos ressuscita e nos faz assentar. Isso é uma exaltação muito linda, porque Ele nos tira da situação de pecador e nos põe em posição de honra. Quando? Ele nos ressuscita, Ele nos dá vida, Ele nos ressuscita e Ele nos faz assentar. São degraus de exaltação. E por último, estava espiritualmente morto, né? Exatamente. Aí, então ele põe a vida, condição para sentar na glória ao lado de Cristo. Isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso. E ainda por último, ele nos guardou. Quando é que ele nos guarda? Ele nos coloca na sua salvação junto dele, né? E promete nos levar para que nós estivéssemos com ele aonde ele estiver.
Então assim, isso é algo precioso. Então, para que os irmãos que estão em casa não percam, do versículo 4 ao versículo 9, Paulo usa uma série de ações de Deus. Primeiro, nos amando. Segundo, nos ressuscitando. Terceiro, nos exaltando. E quarto, nos guardando. Isso é a obra que Deus opera, faz por nós. E por que ele faz por nós? Porque nós não tínhamos condições de fazer por nós mesmos. Aqui não é uma ação que o homem consegue fazer, sendo bom, ou sendo de família rica, ou tendo recursos financeiros. Essa vivificação espiritual, essas ações de Deus por nós, é fruto da sua graça e misericórdia. É como ele diz no verso inicial, dizendo assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Muito bom, é isso aí mesmo. Bom, nada mais a acrescentar. O homem não tem mais que já acrescentar. trouxe aqui mas se você quiser complementar, dizer mais alguma... Eu só quero dizer que eu quero mandar um abraço para a irmã Leide Ferreira, lá em Palmas, no Tocantins, que está nos assistindo. Glória a Deus. Abraço aqui também para o nosso irmão José Carvalho, sobrinho. Eita, homem, para fazer falta aqui aquele sorriso dele aqui durante a nossa roda dos esclarecedores. Então, diante do que foi colocado, né, que o nosso irmão Adonias já colocou, temos aí que evoluir um pouco mais, né? Não sei se também vai ser polêmica a pergunta, mas acredito que nós não vamos ter dificuldade em responder. Tu tá fazendo muita pergunta polêmica, né? Isso não, isso aí tá baseado na palavra. Vamos lá. As boas obras praticadas por nós influenciarão de alguma forma para a nossa salvação? Nós sabemos que tem muitas pessoas que levantam esse argumento para dizer que alcançarão a salvação. Eu pratico boas obras, eu faço o que é correto, eu ajudo os mais pobres. Mas isso influencia na salvação? Essas boas obras praticadas pela sociedade, por as mais diversas pessoas? Eu fico sempre pensando sobre como nós estamos olhando para isso, né? Vem aquela questão que é importante, existe a grande importância das obras, a gente não vai negar, mas quando a gente vai para o texto bíblico, né? É muito claro em dizer, lá em Efésios 2:9, né? Vamos estar aqui, começando no versículo 8: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então isso é muito importante. Então por aqui a gente já sabe que pelas obras nós não somos salvos, né? E a pergunta é: as boas práticas, as boas obras praticadas por nós influenciarão de alguma forma para a salvação? Não vai influenciar para a salvação, porque nós já somos salvos, e por ser salvos eu já pratico boas obras. É uma consequência de quem é salvo praticar boas obras. Nós não devemos virar o sentido aqui de cabeça para baixo e pensar assim: eu vou fazer boas obras para me poder ser salvo. Não, porque eu já sou salvo pela pessoa bendita de Jesus, é que eu pratico boas obras, né? Então assim, a pergunta em si, de forma bem seca, a resposta seria não, né? As boas obras não vão influenciar para a nossa salvação, porque já é bem claro o texto em dizer que pelas obras nós não somos salvos. A salvação fino. Não grosso, fino. Bem polido. Deixa eu ver aqui se eu digo mais alguma coisa. Já falei. As nossas boas obras, é importante a gente ver isso, que as nossas boas obras, elas influenciarão de alguma forma, mas vai influenciar para a salvação de outros. Aí sim. Para minha salvação, após a condição de ser salvo já, né? De ser regenerado. Exatamente. Você já pratica boas obras, aí sim elas influenciam. Inclusive até as boas obras praticadas por pessoas que não são salvas, elas influenciam outras a praticarem também boas obras. Mas para o crente, não para salvação, para boas obras, né? Mas nós que somos cristãos, quando nós praticamos boas obras, por já ser salvos, por já sermos salvos, nós vamos
Eu me lembro, por exemplo, o pai da minha esposa, quando ele não era evangélico, ele dizia assim: oh, mas eu acho tão linda essa crença de vocês. Oh, crença linda. Oh, eu acho tão lindo isso. E isso, claro, que se ele falava dessa forma é porque isso gerava alguma atenção, gerava nele uma vontade de conhecer mais e saber como é que era isso, né? Então, ou seja, para algumas pessoas, eu quero entender por que fulano é desse jeito. Ele passa a conhecer aquela pessoa. Se aquela pessoa tem a oportunidade, ela vai falar de Jesus para ele, vai dizer: olha, eu sou assim porque eu tenho Jesus na minha vida, porque Jesus me transformou. E aí aquela pessoa pode ser levado a crer também em Jesus por causa do exemplo da vida daquela pessoa. Então, para minha salvação não vai influenciar as boas obras, mas para a salvação de outros pode influenciar, é o que eu penso, né? E para finalizar aqui a minha participação, 2 Coríntios 5,17 diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E tudo isso, no versículo seguinte, provém de Deus, né? Então eu acho que eu encerro por aqui, eu acho. Vamos ver o que a Adonias fala aí, para ver se a gente vai refutar. Bom, eu não vou entrar pelo caminho que o Ken já colocou. Eu acho que Paulo é enfático no texto em dizer assim: isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Não vem de obras para que ninguém se orgulhe ou que ninguém se glorie. E aí, já que o irmão Ken fez toda essa colocação, eu vou me deter mais ao aspecto da salvação. A gente precisa entender que o homem não era capaz, ou não é capaz de realizar esse ato maravilhoso de Deus. Porque o texto em questão, bem aqui, o texto em tela, está falando sobre a maravilhosa ação da salvação na vida do homem, né? Ou seja, quando você entende que a salvação é o livramento do poder da maldição, do pecado e da morte, bem como a restituição do homem à comunhão com Deus, você vai dizer assim: o homem é incapaz de fazer isso. Não é eu entregando cestas básicas, não é eu fazendo um ato de filantropia por alguém que vai me ajudar a restabelecer o meu relacionamento com Deus. Ou seja, como muito bem colocou o presbítero Kennedy, obras, eles são fruto de uma pessoa regenerada. Ou seja, fazer obras não lhe garante a salvação, mas fazer obra, uma vez que você é salvo, testemunha acerca da obra que Cristo fez em você. Ou seja, as boas obras, elas são um testemunho, não para Deus, mas para a sociedade. Não para aplacar a ira de Deus contra o homem, ou contra mim especificamente, mas para apontar para Deus. É de modo que a gente precisa entender que a salvação, ela tem 3 estágios, e nós já falamos isso, mas não custa rememorar. Justificação, que é a libertação da punição. Ou seja, Deus olha para o homem que agora coloca a sua fé em Cristo e o declara justo. Oh, que coisa linda! Você tinha mundos e mundos de pecados nas costas. Uma vez que você agora deposita a sua fé em Cristo e crê no seu sacrifício, Deus, é como se Deus carimbasse: você está justificado. Porque é um ato que acontece não no homem, mas acontece no tribunal de Deus. Logo em seguida, Deus começa a operar em nós a santificação. A primeira coisa que Ele faz é nos declarar santos, porque é uma santificação posicional. Nós somos santos nele. Mas ela também é um processo, ela é progressiva. Dia após dia nós vamos deixando coisas que nós fazíamos e desagradavam o Senhor, e somos transformados pela obra do seu Espírito em nós. Nós somos lapidados, nós somos tirados todo aquilo que não agrada o Senhor para nos purificarmos para Ele. E por último, ela tem uma santificação futura, que é quando nós estivermos plenamente com o nosso Senhor, plenamente separados e dedicados a Ele. E por último, o estágio da salvação, nós encontramos a glorificação, que é quando Deus nos levar para junto dele através do seu Filho amado Jesus, transformando o nosso corpo corruptível em um corpo incorruptível, o nosso corpo mortal em um corpo imortal. Então Paulo é incisivo ao dizer que nada é da nossa autoria, nem a salvação, nem a graça, nem mesmo a fé para receber a salvação, porque é Deus que opera em nós a fé. Olha como tudo é de Deus.
Não há nada que nós possamos fazer. Então é por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para responder com fé o chamado do Evangelho. A graça opera na mente, nos sentimentos e na vontade. Ela inicia a salvação, promovendo-a, aperfeiçoando-a e consumando-a. A graça é uma ação divina que antecede a conversão. É disso que nós arminianos falamos sobre graça preveniente ou graça prévia, né? A graça que antecede, ou seja, Deus graciosamente nos ama e ativa com sua graça a capacidade para nós respondermos com fé aquilo que seu Filho fez na cruz do Calvário. E aí, uma vez feito isso, nós somos justificados, nós somos santificados e nós seremos glorificados para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, as obras, elas são a face visível de um Deus que opera em nosso coração. As obras, elas são como um testemunho da fé que nós abraçamos. Muito bom, muito bom. Resumindo, nós não praticamos boas obras para sermos salvos, mas porque somos salvos, praticamos boas obras. E aí, vamos lá, caminhando aqui para o final, já estamos no penúltimo questionamento aqui, pergunta. E aí, conforme Efésios capítulo 2, versículo 10, parte A, qual o real sentido da expressão somos feitura dele? Qual é o real sentido? O que significa isso, essa expressão? Somos feitura dele. Ai, aqui botar umas perguntas assim meio cabulosa, como ele diz, cabulosa, né? Irmãos, a pergunta já que vale 500 mil reais. A próxima é a pergunta do milhão. Estamos no show do milhão, rapaz? Então, eu fui mais assim para a estrutura aqui da palavra, né? Somos feitura dele. Segundo Champlin, né, segundo Champlin, primeiro, somos feitura dele. Esse nome, somos feitura dele, esse termo, significa somos criação dele, né? Somos criação dele, porque tem outro sentido também. Segundo, quando falamos quando diz somos feituras dele, no aspecto físico, nós devemos a Deus a nossa existência, né? Somos feitura dele. Então, no aspecto físico, nós devemos a Deus a nossa existência e não a qualquer outra coisa. E o terceiro ponto que eu gostaria de colocar aqui é que no aspecto espiritual, esse termo somos feitura dele, nós devemos a Deus a nossa criação espiritual, né? Porque nele nós temos nos tornado novas criaturas, né? Então, somos feitura dele. No aspecto físico, nós somos feitos fisicamente por Deus. No aspecto espiritual, nós fomos feitos também novas criaturas nele, né? Então, esse termo que eu resumiria nesta fala. Vamos lá, evangelista Adonias. Abruptamente ele parou aqui, né? Não. Bom, veja só o texto. Eu vou fazer a leitura do texto na nova versão Almeida atualizada de 2017. Pois somos feituras deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. É óbvio aqui que Paulo, como bom biblista que era, né, ele remonta sim aquilo que aconteceu no Gênesis, ele remonta a criação, mas é como se ele estivesse redesenhando a criação, né? Ele está dizendo agora que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e aí ele traz à memória dos seus ouvintes essa expressão, mas agora ele coloca uma nova perspectiva nisso, dizendo, olha, nós somos feituras dele, não só rememorando o aspecto de Gênesis, mas mostrando agora a nossa nova condição. Ou seja, ele está mudando uma postura de condição. Ele diz, olha, vocês estavam perdidos, aí a gente tem que voltar ao texto, vocês estavam perdidos, mortos, mesmo sendo criaturas de Deus, criados em imagem e semelhança de Deus, vocês caíram, e como caíram, pecaram e estavam mortos.
Aí Deus opera tudo aquilo que nós já discorremos aqui. E aí ele encerra o verso 10 dizendo assim, ó: nós somos feituras dele, criados em Cristo. Obviamente que agora ele está mostrando uma nova condição. É como se assim, você está nascendo de novo. Ele não usa, obviamente, essa expressão. Você fala no aspecto espiritual, né? Exatamente, ele está dizendo assim, agora houve uma mudança na sua condição. E aí eu quero acrescentar tudo isso dizendo o seguinte: ele vai usar as metáforas do andar. Se você voltar lá ao versos 2 e 3, ele vai dizer assim: noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Efésios 2:3. Agora, de agora em diante, vocês devem andar fazendo o quê? Aí é o texto que ele diz, que eu acabei de ler. Criados para boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Ou seja, ele está contrapondo, dizendo: antes vocês andavam segundo o curso desse mundo. Agora que vocês passaram por todo esse processo, vocês vão andar fazendo boas obras. Não como meio para ser salvo, mas como evidência da salvação. É isso que é extremamente lindo. E eu quero aplicar dizendo o seguinte: Deus está trabalhando em nós. Seu propósito eterno não é só nos levar para a glória, como muitos crentes costumam dizer: que Jesus voltasse logo, que Deus viesse, eu não aguento mais. Mas ele nos chamou para testemunhar, para nós representarmos a sua imagem e semelhança como sendo reino. Nós temos que, o tema desse ano é Seja Reino. É nós darmos evidências daquilo que Deus fez em nós, não na igreja, mas no ambiente de trabalho, aonde quer que nós andamos, de modo que deve agir, que deve acontecer mais situações como aconteceu quando o sopro do Kennedy. As pessoas olharem e dizer: olha, tá aí, que eu quero conhecer em Jesus que vocês servem, porque a lei dos crentes é boa, porque tem transformação e evidência de vida. Agora, você quer saber de uma coisa? Infelizmente, sexta-feira, se você não assistiu a pregação, eu fui muito enfático sobre isso. Infelizmente, às vezes a gente acaba escutando mais assim: para ser crente como fulano, quero não. Se for para ser crente como Beltrano, não dá certo não. Porque nós temos que andar como testemunhas vivas de Cristo Jesus. Eu gosto muito, e você, se você puder, assista um grande pregador chamado Jim Swaggart. Ele passou por um processo de queda, né? Ele era um grande pregador, teve um desvio moral, né? Ele pecou. E no seu pedido de perdão público, ele sentiu o peso da responsabilidade que é ser cristão. Ele dizendo assim: olha, eu quero pedir perdão para vocês, pastores, missionários, porque eu tornei o trabalho de vocês mais duro. Porque agora, quando vocês pregarem sobre um evangelho transformador, as pessoas vão dizer: e o Jimmy que caiu? E o Jimmy que era pregador e pelo contrário, foi fazer algo que desagrada ao Senhor? Porque o nosso bom testemunho, irmãos, nós não representamos a nós mesmos. É como Paulo diz: nós somos embaixadores do reino de Deus aqui. Ou seja, nós temos uma responsabilidade muito séria com a fé que nós abraçamos. De modo que nós não andamos mais sobre o curso desse mundo, mas nós andamos agora em novidade de vida. É disso que Paulo fala em 2 Coríntios 2, 5 e 17. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. De modo que às vezes nós queremos dizer apenas o seguinte: meu pecado já foi perdoado, glória a Deus. O que Paulo está dizendo ali também é dizer assim: você é nova criatura. O seu modo antigo de andar, deixa para trás. Não é só sobre perdão, não. É sobre encarar uma nova perspectiva cristã. É sobre encarar uma nova vida em Cristo Jesus. Não fazendo mais aquilo que o mundo deseja, que a sua carne deseja, que o diabo deseja, mas servindo para glorificar o nome do Senhor. Eu sempre gosto de dizer que é muito importante você assumir essa postura, né? Assumir essa postura. A gente que está lidando às vezes com algum trabalho, então eu tenho essa grande preocupação de estar falando para os irmãos que estão sob a nossa responsabilidade, da necessidade que tem dele entender isso, que ele é uma nova criatura, e não é como uma metamorfose
lá para quem assistiu aí o Jiraiya, o Jaspion, os Changeman, aonde se tem uma metamorfose. Quando se tem uma metamorfose que você, estou transformado, agora eu sou isso. Não é assim. Não é assim. Você é uma nova criatura porque você deve assumir essa postura, essa responsabilidade de nova criatura. E você entendendo que é uma nova criatura, você não vai mais andar como andava antes. E isso não é algo de um esforço próprio, só seu. Você tem agora Cristo, você tem o Espírito Santo de Deus para lhe ajudar a vencer aquilo que você não tinha antes. Você não tinha o Espírito Santo de Deus na sua vida antes e hoje você tem. Então é muito importante assumir essa postura. Muito bem, assim, vocês já colocaram praticamente tudo, né? Mas eu queria ainda fazer a minha colocação a respeito dessa expressão. Somos feitura dele. O pastor Hernando Dias Lopes, ele coloca que feitura do grego é poema, que quer dizer poema. E eu achei muito interessante a colocação que ele fez, fazendo a seguinte analogia, né? Que se nós somos feituras de Deus, nós somos poema de Deus. Então nós somos a obra-prima de Deus. E Deus, como um poema, Ele está escrevendo a nossa história. A nossa história não está acabada. Todos os dias o Senhor Ele escreve. Está escrevendo ou já está escrito? Não, Ele está escrevendo a nossa história. Porque eu acho que isso vai um pouco contra o que... Não, ele fala que Deus está escrevendo a nossa história. Não, eu digo não sobre o nosso ponto de vista, mas pelo ponto de vista deles. Sim, mas vamos lá. Então assim, ele coloca dessa forma e nos mostra o seguinte, que cada pessoa tem a sua história, né? Cada pessoa, durante a sua trajetória cristã, ela, em um determinado momento, pode deslizar. Outros não, passam a sua história, a sua vida cristã inteira de uma maneira bem íntegra, cumprindo verdadeiramente a palavra do Senhor. E aí ele nos chama a atenção para que nós não venhamos a condenar os nossos irmãos. Não venhamos a condenar os nossos irmãos por algum deslize, por algum momento em que a pessoa tenha vacilado, pecado, porque é Deus que escreve nossa história e em cada momento Deus pode nos surpreender, né? Ele até coloca que aos 100 anos de idade, muitos talvez olhassem para Abraão e dissessem que como é que o nome dele era Abraão, pai de multidões, e não tinha a sua herança, o seu herdeiro, para continuar, entendeu? Então assim, o Senhor ele pode surpreender a cada um de nós, né? Escrevendo a nossa história. Nós somos um poema de Deus, a obra-prima do Senhor, né? Então que nós venhamos a tomar essa palavra e colocar em nossos corações, tanto que o evangelista Adonias falou, o presbítero Kenneth falou, e agora também eu trouxe esse aspecto que eu não sei se vocês ainda querem comentar algo em cima do que foi falado. Eu até li alguma coisa em relação a isso, mas já que você já comentou, então mas eu não ia citar esse porque eu não vi, aonde eu pesquisei não estava exatamente dessa forma, né? Seria sobre um outro aspecto, mas foi muito bom aí o seu comentário. Então vamos lá, vamos para a pergunta do milhão agora. Os irmãos aí fiquem aí bem focados, prestem atenção. Vamos saber se vão conseguir faturar aqui o prêmio. Mas vamos lá. Nós somos justificados pela fé, né? Nós alcançamos a salvação mediante a fé em Cristo. Mas como essa fé verdadeira é reconhecida
na vida do crente? Como é que nós podemos reconhecer a fé na vida de um crente, de um cristão, daquele que diz que segue ao Senhor, que é discípulo de Jesus? A Bíblia, ela é clara em dizer que a fé sem obras é morta, né? Então é necessário que alguém que diz ter fé demonstrar através das suas obras, né? E aí nós poderíamos, ou seja, respondendo a pergunta de maneira bem simples, e depois eu quero me falar sobre alguns detalhes a mais, através da nossa vida, né? Através da nossa vida, andando com Deus, obedecendo a Deus, nós demonstramos a nossa fé. E quando eu falo aqui obedecendo a Deus, nós vamos aqui para Hebreus 11, que fala sobre fé, né? E lá vai citar diversas pessoas que viveram pela fé, que agiram através da sua fé. Por exemplo, no versículo 5 de Hebreus capítulo 11, ele fala que pela fé Enoque foi transladado, né? Pela fé. Então, Enoque, ele tinha tanta fé ao ponto de levar uma vida de total devoção a Deus. Ele era um homem espiritual a ponto. Ele foi espiritualizado no corpo. Foi arrebatado sem passar pela morte. Olha só a importância. Enoque, ele tinha tanta fé, ele tinha uma vida tão devotada a Deus, que ele foi livre até mesmo de passar pela morte. Foi santificado no seu corpo. Você vê o que a fé ela pode fazer nas nossas vidas, né? Esse homem foi reconhecido, está na galeria dos heróis da fé por conta disso, por conta da sua fé. Claro, se é a galeria dos heróis da fé, então são pessoas que utilizaram a sua fé de forma sobrenatural. Lá em Gênesis 5:24 nos informa que Enoque andou com Deus. É interessante que quando a gente vai para essa expressão andou com Deus, só se refere a duas pessoas, que foi Enoque e Noé, né? Essas pessoas receberam na Bíblia a expressão andou com Deus. Isso mostra a grande fé que esses homens tinham, né? Quando nós vamos, por exemplo, para Noé, que foi citado aqui, falando aqui sobre fé, e a pergunta está falando, como é que nós podemos saber que alguém tem fé? Fé verdadeira, como é que essa fé é reconhecida? Eu estou dizendo aqui, primeiro citando o exemplo aqui de Enoque, que através da sua vida de fé, devotada a Deus, por causa da sua fé, hoje se fala nele como um homem que teve seu corpo glorificado e até mesmo nem passou pela morte. Quando eu estava lendo isso, essa passagem bíblica, me veio assim ao meu coração. Eu digo, meu Deus, nós precisamos ter fé a ponto de termos uma vida devota a Deus. Porque a vida como a humanidade tem levado hoje, e vou me referir aos que se dizem cristãos, ela está da forma que está porque a sua fé não tem sido uma fé que tem trazido transformação para as suas vidas. Ou seja, são pessoas que têm vivido de qualquer maneira. Por quê? Porque não tem fé em Deus. Quando eu estava vendo assim, cara, Enoque, ele tinha tanta fé, que a Bíblia diz, andava com Deus. Será que Deus pode dizer isso ao seu respeito, ao meu respeito? Né? O Joãozinho anda com Deus. Ah, meu querido, o Luquinha, Samuel aqui tá. Luquinha anda com Deus. Então assim, é uma pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos. Será que Deus está andando comigo? Ou melhor, será que eu estou andando com Deus, né? E aí Noé foi, por exemplo, Noé foi divinamente avisado, diz o texto, divinamente avisado das coisas que não se viam. Ele temeu para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Veja que tudo por meio da fé. O próprio Noé,
ele creu, ele foi divinamente avisado, teve ali a revelação, creu, né? Ele temeu o que iria acontecer, porque iria acontecer o dilúvio, então ele temeu o que iria acontecer e começou a preparar a arca, tudo isso pela fé. Então assim, eu tenho aqui diversos exemplos para falar aqui sobre fé, mas aí eu não quero aqui me alongar mais, porque senão vou tirar tempo aqui dos meus irmãos. Mas o certo é que, irmãos, eu vou finalizar bem aqui dizendo isso: nós precisamos buscar em Deus uma fé, a ponto, essa fé precisa ser evidenciada, ao ponto de nós termos mudança de vida. Eu fico vendo hoje a gente está banalizando tudo. A igreja está banalizando. Mas isso aqui não tem nada, isso aqui não tem nada, isso aqui pode, isso aqui não. Isso aqui é besteira. Meu querido, sabe o que é isso aí? É falta de fé. É falta de fé. Quando nós começamos a banalizar tudo na nossa caminhada cristã, tudo nós estamos banalizando. Mas porque a Bíblia... E começa a arranjar diversos versículos bíblicos para embasar o que você está falando. Querido, nessa época aqui não existia essa Bíblia não. Mas esses homens aqui, eu tenho certeza que eram homens que andavam de maneira que as pessoas olhavam para ele e diziam: rapaz, esse cara é diferente, esse homem é diferente, ele anda de maneira diferente. Não tinha motivo para estar falando mal dele, para estar puxando o tapete dele. Viam, essas pessoas se preservavam. Irmão Adonias, eu fico pensando que eles poderiam pensar: mas isso aqui não vai desagradar. Peraí, será que isso aqui não vai desagradar a Deus? Alguém vai falar mal de mim por causa disso que eu estou fazendo? Porque hoje o que nós fazemos é isso: mas a Bíblia não está dizendo que isso é pecado. Mas querido, será que alguém não vai olhar para você e vai dizer: esse cara está errado, essa pessoa está procedendo de maneira errada? Eu penso, irmão Kenneth, que fazendo observação no que você está falando, e depois eu volto para a pergunta aqui rapidamente. Hoje, os crentes de hoje, aqueles que se dizem cristãos hoje, eles olham muito para a Bíblia procurando um espaço para realizar seus pecados. Não, a Bíblia não diz isso. Não, mas ela não diz explicitamente, porque eu vou caçar com uma brecha. Eu penso que homens como esses que estão registrados na Galeria da Fé, eles não tinham essa preocupação. A preocupação deles era viver uma vida digna do Senhor. Agradar a Deus. Tá? Agradar a Deus. E assim, não era buscando brechas para fazer o que querem, mas era simplesmente muito preocupado com aquilo que Deus tinha acerca deles. Bom, Kenos, eu tenho umas colocações aqui um tanto distintas, porque didaticamente eu faço uma divisão sobre fé. Eu não penso apenas na fé, porque aqui nitidamente a pergunta é uma fé salvífica, né? E didaticamente a gente divide às vezes essa questão da fé. Você pontuou muito fé como confiança, exatamente, né? Exatamente. Porque eu particularmente, pelo menos, enxergo pelo menos uns 3 tipos de fé. A fé salvífica, ou seja, eu creio no sacrifício de Cristo para minha salvação. A fé como confiança, a pessoa que crê e confia nas promessas do Senhor vividamente. E ainda aquela fé sobrenatural, de ponto que aquela pessoa que tem fé ao ponto de ver milagres extraordinários, né? E, eu costumo fazer essas distinções. Eu penso que a pergunta aqui tenha sido feita nesse sentido de fé, ou seja, sabemos que pela fé somos justificados, ou seja, uma fé depositada, uma fé salvífica. E como é que eu dou evidências de que sou salvo? E eu não vou me alongar. A evidência de que sou salvo é fruto de obras. É fruto. Jesus diz assim: vocês são os meus discípulos. Como é que vocês vão saber que são meus discípulos? Pela forma como vocês tratam uns aos outros, ou pelo amor que vocês têm uns para os outros, e se fizerem o que eu vos mando. Então assim, não adianta você ventilar para os 4 cantos que é discípulo de Jesus, se você não obedece a sua palavra e se você não ama seus irmãos. Se você é caluniador, se você é briguento, se você deseja a morte dos seus irmãos, se você deseja, ou seja, você não é uma pessoa amorosa. Se isso não está revelado nas suas atitudes, você pode expressar da boca para fora o que você quiser, porque não tem a ver com o que eu digo, tem a ver com o que eu faço. Não tem a ver com como eu falo para as pessoas viver, tem a ver como eu vivo. Porque você pode usar máscaras aonde quer que você esteja, mas um belo momento, ao dobrar seus joelhos, você vai se apresentar nu diante de Deus. É disso que o escritor aos Hebreus fala no capítulo 4, versículo 13. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daqueles com quem haveremos de prestar conta. Esse é um ponto-chave. E aí eu penso que essa fé
salvífica, ou seja, como é que eu dou evidências de que eu sou salvo? Pelo meu modo de vida. Quando eu paro de pensar tanto aqui, passo a pensar na eternidade. Ou seja, é uma mente transformada, uma mente de reino de Deus, não de picuinhas individuais, mas de reino, não para glorificar o meu nome, mas o de Deus, um pensamento que vai para além de mim. Eu penso no coletivo, eu penso na comunidade, eu penso na obra do reino de Deus. Então isso dão evidências de que entrou salvação. Quando Jesus encontra Mateus e propõe aí na casa de um pecador, ele janta com Mateus, ele está ali com Mateus, ele é criticado por estar ali porque ele era um cobrador de impostos, e de repente Mateus se levanta no meio da casa, lá daquela reunião que eles estavam tendo, e diz: Senhor, eu me arrependo. E a forma como eu me arrependo é tratando aquilo que eu fiz de errado. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu vou restituir. Mateus estava propondo, sabe o quê? Bater de porta em porta. Se ele devia para você, se ele comprou lá na do alto e não pagou. No caso, Zaqueu. Zaqueu, né? É, estava falando Mateus. Desculpa. Zaqueu. Mas Zaqueu, fazendo referência a Zaqueu. Bate lá, se ele comprou e passou um cheque sem fundo para doar de moda íntima, ele vai lá e trata isso. Ele não segue a vida, não. Ele volta lá no passado e retrata: irmão Kenneth, eu quero acertar, eu não podia pagar, mas aqui eu estou acertando com você. Ele disse: se alguma coisa eu tenho enganado, defraudado alguém, eu vou restituir. E outra coisa, eu vou viver de um modo mais simples, com menos do que eu tenho. Metade dos meus bens eu vou dividir com aqueles que nada têm. Ele está falando de um coração generoso. Ele está falando de um coração que ajuda na comunidade de fé, que ajuda aqueles que estão ao nosso redor, porque Deus nos deu bem mais do que aquilo que a gente precisa. Sim ou não? Deu. Ou seja, ele está falando de um coração generoso. Ele está falando aqui de alguém que se propõe agora a não pensar mais só em si, em acumular recursos, mas também pensar em eternidade. Aí Jesus pega e diz assim: hoje entrou salvação nessa casa. A salvação não foi só quando Mateus pôs a fé em Zaqueu, pôs a fé, eu estou com Mateus na cabeça, pôs a fé em Cristo Jesus. Mas foi quando ele mudou de atitude, porque arrependimento não tem a ver quando a lágrima desce no olho, tem a ver quando você muda. Arrependimento não é quando você vem na frente e diz: eu quero Jesus de novo, e chora, e termina o culto, está fazendo as mesmas coisas. Arrependimento é quando você muda, não quando você chora. E a gente precisa ter essa perspectiva. Arrependei-vos e convertei-vos, né? Então vamos ficar de pé, né? Vamos estar finalizando aqui essa roda dos esclarecedores. E nós queremos então colocar aqui, essa última pergunta que fizemos, que o novo crente, né, a pessoa que está em Cristo agora, não mais pratica as obras da carne, né, mas ele vai produzir o fruto do Espírito, né. Que nós possamos pedir a misericórdia do Senhor para com as nossas vidas, e que Ele nos abra o entendimento e nos faça melhores crentes a cada dia, servos seus íntegros, justos, para que nós venhamos a alcançar a salvação. Eu quero agradecer a você que esteve conosco essa manhã. Quero também te pedir, se for possível aí, faça algum comentário sobre o que você está achando da roda dos esclarecedores, o que a gente pode melhorar. Nós queremos a cada dia trazer um melhor conteúdo para você, e também saber se você está achando que está muito extenso, está muito longo, está cansativo. Nos dê algumas dicas para que nós possamos fazer o melhor para você, em nome de Jesus, para a honra e glória do nome do Senhor. Quero convidar aqui o nosso presbítero Kenneth para orar encerrando, e logo após você estar liberado aí para preparar aquele almoço. Oremos. Pai querido e amado, Deus eterno e soberano, Pai, mais uma vez queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, e nesta manhã, Pai, pela tua presença, Espírito Santo, aqui no nosso meio. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós queremos te pedir que o Senhor nos dê um dia abençoado, debaixo da tua forte e potente mão. Nos guia, Senhor amado, e nos protege,
Pai, abençoa o nosso Brasil, abençoa, Senhor amado, cada cristão, cada ser humano, Senhor, que está neste momento, Senhor amado, com algum tipo de dificuldade. Ó Deus querido, seja uma dificuldade na área espiritual, na área familiar, ou então, Senhor amado, na área financeira. Meu Deus, alcança agora, Senhor, cada um, Pai, e supre as suas necessidades. Ó Deus querido, abençoa de forma maravilhosa o teu povo. Pai, nós te pedimos as tuas bênçãos e te agradecemos em nome de Jesus, e que a graça do Senhor, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todo o teu povo desde agora para sempre. Amém. Amém. Aquele abraço.